Apocalipse capítulo 13, verso 18, fala a respeito do número 666. O que significa esse enigmático número? Hoje vamos entender melhor esse número e o que está por detrás desta marca. Está começando o seu programa Esperança em Tempo de Crise. Seja bem-vindo ao nosso programa Esperança em Tempo de Crise. Que alegria poder estar com você em mais uma quarta-feira para darmos sequência ao nosso estudo de Apocalipse capítulo 13. Ao longo dessas quartas-feiras estamos estudando sobre a marca da besta e o 666. E hoje chegamos então à quinta e última parte desse estudo. Mas se você está chegando agora e perdeu as 4 primeiras partes desse estudo, você pode acessar o NT Play e lá você vai ter acesso a todo o conteúdo que já foi estudado aqui. Os 4 primeiros programas que nós já estudamos aqui, falando de Apocalipse capítulo 13, falando das 2 bestas, dos 2 poderes que surgiram nesse capítulo, de como a segunda besta vai apoiar a primeira numa tentativa de usurpar o lugar que pertence somente a Deus. E no programa de hoje, você vai aprender um pouquinho mais a respeito do enigmático 666. Por isso, você é muito bem-vindo. A minha saudação carinhosa a você que nos assiste pela TV Novo Tempo e você que também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo Facebook da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, do programa Bíblia Fácil. E eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever em nosso canal, para curtir o nosso Facebook. O nosso endereço, facebook.com/BíbliaFácilNT, tá bem? Se junta lá a esse grupo de pessoas que querem aprender mais e mais da Palavra de Deus. E por falar em aprender mais e mais da Palavra de Deus, eu tenho aqui um presente para oferecer para você. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse é um presente que a Novo Tempo tem para mandar para a sua casa. E para mandarmos é fácil. Basta você ligar para nós, o nosso telefone, já está aparecendo para você aí, 0 operadora 12 2127 3121. Lembra de ligar em horário comercial, tá bem? Agora, se você preferir, você pode acessar o nosso site. Nós temos um site onde você pode fazer esse curso, pode solicitar esse material, pode baixar PDFs e temos mais 20 opções para você lá. biblia.com.br. Está aí o site para você, biblia.com.br. Ou se você tem aí e usa o WhatsApp e quer pedir essa revista pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem agora dizendo: eu quero a revista Verdades para o Tempo do Fim. O nosso número de WhatsApp é 12 9 83 16 7797. Pegou aí? 12 9 83 16 7797. Lembrando que é um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso, graças ao apoio incondicional dos Anjos da Esperança. E você que é Anjo da Esperança, está nos assistindo, receba a nossa gratidão. Muito obrigado. Esse mês estamos aí celebrando 14 anos do projeto Anjo da Esperança e nós louvamos a Deus por sua vida e pelo seu apoio. Queria agora convidar você a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui aberta nas minhas mãos, e nós vamos fazer uma oração, pedindo mais uma vez que Deus nos abençoe no estudo que teremos essa noite. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos agora com milhares de pessoas que pararam nesse instante para abrir a Tua Palavra e desejosas estão de compreenderem mais da Tua vontade, conforme revelada no Teu livro sagrado. Que o Teu Espírito agora ilumine a nossa mente e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Está com a sua Bíblia aí? Apocalipse capítulo 13, olha comigo o verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Talvez você já percebeu por aí, várias vezes na internet aparece lá, né, o 666, e aparecem muitas versões a respeito do significado desse número. Alguns querem associá-lo a código de barras, outros querem associá-lo a chips, outros ainda falam de que essa será uma marca que será colocada visivelmente na mão e na fronte das pessoas. Bom, hoje nós vamos olhar para a Bíblia com uma pergunta: como entender esse enigmático número 666? Vamos relembrar um pouquinho o que estudamos até aqui? O Apocalipse 13 nos fala sobre dois poderes, um que sai do mar e um que sai da terra. Nessas últimas quartas-feiras, nos primeiros 4 encontros que nós tivemos, nós identificamos a primeira besta como sendo o papado, a segunda como sendo os Estados Unidos, e chegaria um momento em que os Estados Unidos vai apoiar o papado num grande movimento mundial para que o papado seja adorado. Eu quero ler isso com você na Bíblia de novo. Está com a sua Bíblia aberta aí, em Apocalipse capítulo 13? Olha comigo agora os versos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra. Aqui estamos falando dos Estados Unidos. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então agora nós começamos a juntar vários elementos do capítulo 13 que vão nos ajudar a entender o significado desse 666. Primeiro elemento, você tem agora um poder que vai fazer uma imagem à besta. E essa imagem, ela deve ser adorada. Anota aí, uma imagem que deve ser adorada. Agora, aqui mesmo em Apocalipse capítulo 13, é dito que aqueles que não se curvarem, aqueles que não adorarem a imagem da besta, eles serão dignos de morte. Então, você tem aí um segundo elemento, um decreto de morte. Então, aqueles que não adorarem a besta, não se curvarem ante a sua imagem, morrerão ou serão decretados como dignos de morte. Só que Deus tem um povo que não vai adorar a besta e nem a sua imagem. Então, estamos falando de um remanescente. Um quarto ponto é que esse remanescente, esse sincero, esses fiéis que não vão adorar a besta, mas a Deus, eles serão miraculosamente preservados. E um último ponto tem a ver com esse número da besta, 666. Como nós podemos entender esse número e o que está por detrás de Apocalipse capítulo 13? Bom, nós vamos usar uma palavrinha hoje para tentar explicar melhor para você. A palavra é intertextualidade. O que significa intertextualidade? Quando a gente estuda na Bíblia alguma coisa que a gente não entende, a gente procura na própria Bíblia paralelos. E eu queria convidar você a olhar na sua Bíblia agora, aonde está um paralelo de Apocalipse 13. Ou seja, por detrás do capítulo 13 de Apocalipse, já tem verdades que foram reveladas muitos séculos antes que o Apocalipse fosse escrito. E essas verdades aparecem aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. E eu quero convidar você a olhar comigo alguns versos do capítulo 3 de Daniel. O primeiro verso que eu queria convidar você é o verso 1. Olha o que diz Daniel 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O que nós temos no primeiro verso de Daniel capítulo 3? Uma imagem. Você está lembrado que em Apocalipse 13, a segunda besta fará uma imagem à primeira? O que está por detrás de Apocalipse 13 é Daniel 3. E aqui você tem o monarca Nabucodonosor erigindo uma imagem. Agora, olha que interessante. Essa imagem tinha 60 côvados de altura
e 6 côvados de largura. Aí você tem os 60 e você tem os 6. Agora, para chegarmos ao 666, porque no original grego são 666, assim aparece lá em Apocalipse 3:18, nos falta os 600. E aonde está os 600 em Daniel capítulo 3? Você sabe que os babilônicos eram povos politeístas. Eles adoravam a vários deuses. E para cada deus eles colocavam um número. O número 6 era o deus menor. E o número 600 era o Deus maior. E quando eles quisessem se referir a todos os deuses que havia em Babilônia, o número 600 era usado. Ou seja, os 600 para os babilônicos é uma referência a todos os seus deuses. E agora Nabucodonosor queria ser um desses deuses. E ele mandou fazer uma imagem com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Você entende que há um paralelo? Você entende que por detrás de Apocalipse 13 está Daniel 3, aonde você tem uma imagem e esta imagem tem as dimensões encontradas em Apocalipse. Agora, olha um outro detalhe no versículo 2. Apocalipse 13, melhor 2 não, no verso 5. Ou Daniel 3, verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então você tem uma imagem, e esta imagem tinha que ser adorada quando instrumentos musicais fossem tocados. Então você tem o mesmo cenário de Apocalipse 13. Você tem uma imagem e esta imagem deve ser adorada. Agora, o que é que acontecerá ou aconteceria com quem não adorasse aquela imagem? Vamos olhar mais um verso? Daniel capítulo 3, olha para o versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, todos devem adorar essa imagem erguida na planície de Dura. Mas se alguém não se prostrar, quando os instrumentos forem tocados, este vai morrer, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então, os mesmos elementos que você encontra em Apocalipse 13, você tem aqui em Daniel 3. Uma imagem que precisa ser adorada, todos devem se prostrar para adorá-la. Quem não adorar essa imagem será réu de morte. Agora, o que aconteceu lá em Daniel capítulo 3? Quando a estátua ou a imagem de ouro na planície de Dura foi levantada, os instrumentos foram tocados, o que é que aconteceu? Olha aqui agora comigo para o versículo 12. Todos se prostraram diante do rei Nabucodonosor e da sua imagem, com exceção de 3 jovens hebreus. E aqui no versículo 12 de Daniel 3, diz assim: há uns homens judeus. Aqui alguém está conversando com Nabucodonosor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, e dá o nome deles: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, quando todos os instrumentos musicais foram tocados, todos os presentes na planície de Dura se prostraram e adoraram a imagem. Mas 3 não: Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, que vieram cativos com ele lá de Jerusalém.
Qual é um outro elemento paralelo que você encontra em Daniel 3 e Apocalipse 13? Quando chegar o momento desta adoração à imagem da besta, haverá um povo fiel a Deus. Um povo que vai permanecer leal, mesmo diante da ameaça de morte. Nós chamamos esses leais de remanescente, um resto de gente, um povo que vai ficar leal a Deus e não vai se dobrar diante da imagem. Quando o rei Nabucodonosor ouviu que 3 jovens não haviam se prostrado diante da imagem que ele mandou que se prostrassem, que em realidade ele queria ser adorado como Deus, ele ficou furioso. E sabe o que ele fez? Ele mandou que aquecessem a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais e que esses jovens fossem lançados lá. E isso aconteceu. Agora, quando eles foram lançados, qual foi o resultado? Vamos voltar para Daniel capítulo 3 e olha comigo aqui os versos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que história extraordinária. Sadraque, Mesaque e Abednego se mostraram fiéis a Deus diante desse grande desafio de adorar ou não a imagem que Nabucodonosor havia levantado. Como eles haviam aprendido na lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim. Eles não adorariam outro Deus, senão Deus verdadeiro. E quando Nabucodonosor chama esses jovens à sua presença, ele ainda tentou persuadi-los. E ele disse para esses jovens: vocês não adoraram a imagem, vocês não estão se curvando, eu vou dar para vocês uma segunda chance. E sabe o que eles disseram? Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos dobrar e adorar a sua imagem. Você pode nos lançar na fornalha de fogo ardente. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele vai livrar. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Você percebe por esta fala dos 3 amigos de Daniel que a questão envolvida aqui é uma questão de adoração? Ou adorar o Deus verdadeiro, ou adorar Nabucodonosor e os deuses da Babilônia? Então você tem um pano de fundo perfeito para Apocalipse capítulo 13. Você tem vários elementos em comum. Você tem uma imagem, ela tem 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e o panteão de deuses babilônicos eram representados pelo número 600. Aí você tem um 600, um 60 e um 6. Você tem uma imagem que todos devem adorar. Em Apocalipse 13 aparece também essa imagem. E a segunda besta vai tentar levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Como isso vai acontecer? Eu já tratei desse assunto aqui. E se você perdeu as primeiras 4 partes desse estudo, acessa lá no NT Play, o aplicativo aqui da Novo Tempo, e você vai ter acesso às mensagens anteriores, mas eu vou relembrar você. Os Estados Unidos da América, a segunda besta de Apocalipse 13, vai levar os habitantes da terra a adorar o papado. Como? Através da promulgação de uma lei, obrigando as pessoas a descansarem, a santificarem o primeiro dia da semana. Estudamos aqui também de que quando vier esse decreto, obrigando a santidade do domingo,
ele será então a marca da besta. E em oposição a esta marca, ou este selo, você terá o selo de Deus. E nós já estudamos aqui também, neste programa, que o selo de Deus é o sábado. Ou seja, a humanidade vai ser dividida entre dois grupos. Aqueles que querem ficar do lado do Senhor, amar ao Senhor, amar a sua lei e obedecê-lo, e aqueles que vão servir e adorar a besta. O grande conflito final envolverá a questão da adoração. E assim como em Daniel 3, nós temos um decreto que leva as pessoas a adorarem uma imagem, aqueles que não se prostrarem serão declarados réus de morte. Você tem também um remanescente. Alguns que não se prostrarão diante da marca ou da imagem da besta, e haverá também um livramento miraculoso. Ou seja, aqueles que forem leais ao Senhor e não permitirem adorar, não se dobrarem diante de outros deuses, senão Deus verdadeiro, eles serão libertos de forma miraculosa. Eu e você estamos vivendo esse momento na história e nós precisamos tomar uma posição ao lado do Senhor. A pergunta que eu faço para você hoje é: de que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? A questão final vai ser uma questão de adoração. E eu e você precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. O programa nosso hoje está acabando, mas eu quero convidar você a darmos uma olhada final em Apocalipse 13 e a entendermos o que vai acontecer daqui para frente. Quero convidar que o pessoal, Léo, me ajuda aqui. O ponto não está funcionando. Deixa eu só trocar aqui. Muito obrigado. Deixa eu ver se funciona. Vamos testar. Ok, estou ouvindo bem agora. Agora eu sei o tempo. O programa de hoje está acabando, mas eu quero convidar você a uma reflexão. Apocalipse 13 fala de um conflito final que vai envolver a questão da adoração. Dois poderes lutarão pelo seu coração, pela sua mente. De um lado, você tem um poder chamado de besta, e este poder recebe autoridade do próprio diabo, do próprio dragão. E ele vai levar as pessoas, ou vai tentar convidar as pessoas a adorá-lo. Por outro lado, a palavra de Deus ensina para mim e para você de que só Deus é digno de adoração. E nesse conflito, em quem vamos confiar ou a quem adorar, todos nós teremos que tomar uma posição. De que lado nós vamos ficar? Ficaremos com a palavra de Deus, que nos ensina a amarmos ao Senhor e respeitarmos e reverenciarmos sua lei, e dentro desta lei o sábado? Ou nós vamos dar ouvido a um ensino que já circula por aí, apresentando o domingo como o primeiro dia da semana como sendo santo? E talvez eu esteja conversando agora com os nossos telespectadores, que você aprendeu até hoje que o domingo era o dia santo. Mas eu quero dizer para você de que não há base bíblica para esse ensino. E você tem servido a Deus com a fidelidade do seu coração, mas chegou o momento agora de você entender que nós precisamos confiar no Senhor e na sua palavra para tomarmos as decisões certas e escolhermos de que lado ficar. Eu aprendi essa mensagem bem na minha infância. Eu tinha 13 anos de idade quando alguém me ensinou a respeito da lei de Deus e do sábado. Eu frequentava uma outra igreja. Eu tinha lá aulas da Bíblia. E um dia eu cheguei para um dos meus professores e perguntei: por que é que nós estávamos guardando o primeiro dia da semana, o domingo, e não sábado, como alguém havia me ensinado? E essa pessoa que me ensinava, ela não tinha respostas. E ela disse simplesmente: se nós quisermos ir pela Bíblia, nós temos que respeitar o sábado. Esta resposta foi suficiente para a minha mente juvenil, e eu, com apenas 13 anos, tomei a decisão de passar a santificar o sábado, entendendo ser ele um sinal entre Deus e seu povo. Eu já trabalhava nessa idade,
E quando eu disse para o meu patrão, numa oficina de consertos de carros, de que eu não mais trabalharia no sábado, ele na mesma hora disse, se você não vier no próximo sábado, você está despedido. E isso aconteceu, eu não fui. E ele de fato me despediu. Mas como Deus sempre é fiel e leal para com aqueles que buscam servi-lo, eu fiquei 2 semanas desempregado. E passados os 15 dias, alguém me procurou e me ofereceu emprego. Só que esse emprego que esse alguém me ofereceu, me dava o sábado livre. Eu podia agora obedecer à lei do Senhor. Não só isso, o salário que eles me davam era melhor do que o salário que eu tinha na oficina. É assim a bênção do Senhor. Agora a história não acaba aí. Passados alguns meses, eu fui procurado pelo meu ex-patrão, o dono da oficina. E ele me queria de volta, porque com 13 anos eu já trabalhava como um adulto, eu já funcionava ali, já trabalhava como um lanterneiro, como um chapista, alguns vão chamar em algumas regiões, desamassando carros, trocando peças. E ele disse, eu quero você de volta, porque você me é útil na oficina. Eu disse, mas é questão do sábado? Ele disse, não, eu vou liberar você do sábado. E eu disse para ele, mas o meu salário não é mais o mesmo. E o que eu fiz? Eu pedi um salário melhor ainda do que eu estava ganhando naquele outro emprego. E ele me deu. E eu voltei para a oficina e lá passei ainda uns bons 2 ou 3 anos da minha vida. Querido amigo, você vai ser provado? Talvez para um garoto de 13 anos perder o emprego não representava tanta provação, porque eu não tinha finalmente uma família para sustentar. Mas na minha fé juvenil, eu acreditava que Deus estava dirigindo as coisas. Eu não sei qual é a prova que você vai ter que enfrentar para ser leal ao Senhor. Eu não sei a situação que você hoje está passando. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor está buscando os seus fiéis em todas as partes do planeta Terra. Os olhos do Senhor se estendem sobre o nosso planeta e Ele está buscando encontrar os seus fiéis. Por quê? Porque se aproxima rapidamente o dia em que Jesus Cristo vai voltar a essa terra. E Ele volta para buscar aqueles que estão se preparando e que amam a sua vinda. A pergunta que eu quero fazer para você agora é esta. Se nesse conflito final, descrito aqui em Apocalipse 13, haverá apenas 2 lados, aqueles que serão leais a Deus e receberão o seu selo, o selo de obediência, que é a lealdade à lei dele, especialmente ao sábado, o 4º mandamento. E do outro lado você vai ter um grupo que vai rejeitar o sábado, vai rejeitar a lei de Deus e vai ficar com o domingo. E mesmo sem ter um único verso nesse livro, vão continuar ensinando que o domingo é dia santo. De que lado você vai ficar? Eu quero orar por você agora, para que o Espírito de Deus faça na sua vida a obra necessária. Para quê? Para que você tome a decisão certa, faça a escolha certa. E para que o Espírito de Deus te conduza nessa decisão e no preparo para o céu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra nessa noite e pelo conselho que ela nos dá, de sermos leais ao Senhor e não nos prostrarmos diante de outro Deus, a não ser o Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecermos leais à Tua palavra, leais à Tua lei, aos Teus ensinos, e dessa forma nos prepararmos para a Tua volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.